Boa tarde a todos. Acostumado com a sessão de tarde, então bom dia a todos. 42ª sessão semanal da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente do Consumidor de 2021, às 9h05, do dia 16 de novembro de 2021, no auditório vereador José Ana Talabado, da Câmara Municipal da cidade de Bragança Paulista, quero abrir os trabalhos da 42ª sessão semanal do exercício de 2021, registrando se encontram presentes vereadores Marco Antônio Marcolino, Natália Ananias, vereador Sidney Guedes. Registro a presença do vereador Gabriel em nossa comissão, o assessor parlamentar Mauro Garcia Banhos, nosso departamento legislativo. Participação de convidados. Registro a presença do senhor Paulo Henrique Wagner, responsável pela empresa JP Transportes, a qual convido, senhor Wagner, para que faça assento com a gente aqui na mesa. Ele vai usar aqui. Por favor, é mais fácil para o senhor participar. Participação, então, do senhor Paulo Henrique Wagner, o senhor Rogério Krastitsanov, conforme ofício enviado pela chefia de gabinete, não poderá participar desta reunião desta comissão. Também registro a presença do senhor André Ferreira, administrador da empresa, também correspondente. Colegas vereadores, eu vou me iniciar já com a discussão que motivou a visita o convite e, por consequente, a visita do senhor Paulo Henrique. Senhor Paulo Henrique, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por espontaneamente estar presente na nossa comissão, com o seu colega também, André. O motivo da sua presença aqui, mais ou menos, o senhor deve saber, que são as reclamações que estão acontecendo em relação ao transporte público municipal, que esta Câmara, e essa comissão é a defesa do direito do consumidor, também ela precisa dar uma resposta. Nosso vereador Nathanael Ananias, na sessão retrasada, nos solicitou que essa comissão convidasse para que a gente iniciasse um trabalho mais próximo à empresa, e eu abri o convite aos colegas vereadores também, para que participassem hoje em um horário especial, porque nós fazemos às 13 horas. Mas nós trouxemos para a parte da manhã, para que a gente tivesse um pouquinho mais de tempo também, porque é um assunto muito importante, tanto para o senhor, e quanto para a Câmara, quanto para a nossa cidade. Então, eu já vou abrir a palavra ao vereador Nathanael Ananias, que foi o que sugeriu essa primeira reunião, para que depois a gente vai abrindo aos colegas vereadores, e quem também tiver alguma pergunta na rede social que nos acompanha, estamos ao vivo também na rede social, pode dirigir as perguntas que nós encaminharemos aqui. As respostas que não puderem ser feitas oficialmente, por falta de alguma informação, poderão ser trazidas depois por escrito para essa comissão. Pois não, vereador Nathanael Ananias. Bom dia, senhor presidente, Marco Antônio Marcolino, Sidney Guedes, os assessores desta casa e os convidados, Paulo, né? Bom dia. Desejamos boas-vindas a vocês a esta casa. No decorrer desse período em que a empresa está prestando serviço em nossa cidade, são várias as reclamações que nós temos recebido. Na semana retrasada, eu recebi até um vídeo, e está no meu celular, especificamente da linha 121, a que faz o Padre Aldo Bolini, sentido centro. E na ocasião, além dos atrasos, segundo o munícipe, ele me mostrou um vídeo quando o ônibus ele passa em lombada, a porta não chega a abrir totalmente, mas ela abre-se em uma quantidade. Também, segundo ele, não tem Wi-Fi, não tem ar-condicionado e a condição do ônibus é precária. A linha 121 do Padre Aldo Bolini. Então, se vocês, talvez de imediato, vocês não podem dar uma resposta a esse respeito, mas eu tenho sido cobrado constantemente a respeito desta linha. Quero registrar aqui a presença da nossa presidente, Gisele Bueno, nossa comissão. O senhor fica à vontade. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É sempre importante poder estar mais próximo para que a gente possa também se manifestar e trazer tanto que a gente vem fazendo, buscando melhorias, quanto
trazer a clareza de alguns pontos que fogem da nossa alçada. Esse caso específico da linha 121, vou verificar para o senhor a questão desse veículo em específico que aconteceu, que é esse caso que o senhor está relatando da porta. Quando dizem condição precária, a gente iniciou nosso serviço em Bragança, a idade média da frota era inferior a 2 anos. Então, hoje, dentro dos carros que estão operando dentro de Bragança Paulista, posso afirmar para o senhor que a gente tem 30 carros 0 km, ano 2020, que foram fabricados e nunca tinham operado em outra cidade antes de vir para Bragança Paulista. E naquele momento, em 2020, né, que nós iniciamos as operações em outubro de 2020, os outros carros da frota tinham outros 10, 2016. E hoje os carros mais antigos que tem, que são poucos que atuam, são 2015. Então, às vezes, quando falam condição precária, a gente sabe que tem que entender essas questões de manutenção. A questão da manutenção, a gente percebeu, é muito mais severa. O transporte coletivo já tem uma manutenção severa devido à rodagem, né, a quilometragem que ele percorre mensalmente. E aí as estradas rurais vêm aumentando, porque esse carro que o senhor está falando, não necessariamente ele é específico dessa linha. Eu vou até buscar, o senhor está me falando desse vídeo, provavelmente ele está em alguma rede social, para a gente ver que carro específico que era esse. Mas a questão das linhas rurais, principalmente, a gente tem tido muito problema de manutenção nesse sentido de ajustes. Como o senhor está falando, por exemplo, de uma porta, é algo provavelmente de torção, alguma coisa do compressor de ar, alguma coisa nesse sentido, que não tem a ver com a parte mecânica, mas sim estrutural do veículo. Mas o senhor pode contar conosco que eu depois formalizarei por escrito tanto com relação a esse carro, o que aconteceu e quais as medidas foram tomadas. Além da porta, nesse carro, ele manda para mim também as fotos e vídeos do dia que está chovendo da linha 121 e, segundo ele, o limpador de para-brisa também não funciona. E é um dia de chuva em nossa cidade, essa mesma linha 121. Eu vou verificar. A questão do carro, como eu falei para o senhor, a questão do limpador de para-brisa é algo que é aferido na saída da garagem. Enfim, não sei dizer para o senhor, mais uma vez, como o senhor está dizendo, o que se de fato nesse dia o limpador de para-brisa estava funcionando ou não. Mas, por exemplo, a questão do ar-condicionado e do Wi-Fi, todos os veículos possuem ar-condicionado. A maioria deles tem o vidro colado, que são esses carros 0 km, então eles não têm condições de rodar sem ar, senão o carro não tem nenhum tipo de circulação de ar nesse sentido. E o Wi-Fi, todos os veículos também têm os seus roteadores de Wi-Fi. Então a coisa do não ter, ou não, todos têm. A questão do funcionamento também, como eu estou dizendo para o senhor, tem carros que, se não funcionarem, dificilmente vão sair da garagem. Porque o senhor imagina, esses carros 0 km, que é aí que nós estamos falando atualmente, de quase 70% da frota que roda com os vidros colados, se o ar-condicionado não está em funcionamento, esse carro não pode nem sair da garagem porque não teria condições de ficar dentro desse carro. Mas todos os carros possuem ar-condicionado, possuem Wi-Fi. O que a gente vai seguir certificando nessas condições é entender se de fato houve uma falha no funcionamento do Wi-Fi ou do ar-condicionado. Quando o senhor fala assim que os carros mais velhos que hoje estão circulando é 2015, né? Nós estamos em 2021, 6 anos de uso. Isso. Ao meu ver, embora não seja técnico no assunto, mas não é um carro velho. E como se explica, por exemplo, o vazamento de água em um carro possivelmente, vamos supor que ele seja 2015, da linha do Araras, aquilo que se tornou, vamos dizer, motivo de chacota para o nosso município? Nós volto a reiterar, a gente vem tendo problemas dos quais a gente vem aprendendo com relação à Bragança Paulista. A maior parte dos problemas vem das linhas rurais, devido à torção. Então, o ônibus é um equipamento que é um carro, que é uma estrutura metálica, é diferente de um carro, né, que são as chapas e as suas respectivas divisórias. Então, devido aos problemas de torção, é comum não, né? Enfim, encontramos o problema de vazamento que foi sanado rapidamente, que a gente não teria outra maneira de descobrir se não fosse
a chuva. Depois daquilo lá, a gente acabou fazendo testes na garagem depois com a lavadora de alta pressão para ver se ainda tinha algum tipo de infiltração. Mas esse caso específico era algo que não estava ao nosso alcance naquele momento. Então, tem uma marca específica de ônibus a qual a gente percebeu que apresentaram mais problemas de vedação. Depois daquele episódio do Araras, a gente fez o teste em todos os carros da frota, e aí onde a gente percebeu algum tipo de problema, a gente já tomou as providências. A gente também sente muito, como o senhor falou, motivo de chacota para a cidade, é muito pior para nós ainda como empresa ser levada a ter essa referência negativa por causa do problema da goteira, do gotejamento que teve dentro do carro. Queria, vereador Tanel, registrar a presença do nosso vereador Miguel Lopes, presente, e também da nossa missionária Pocaia, vereadora, e nossa comissão. Já registrei. Por enquanto, eram minhas perguntas, se quiser passar para... Vereador Sidney Guedes, por favor. Bom dia a todos, bom dia, senhor Paulo Henrique. Senhor Paulo Henrique, nós como vereadores andamos muito pelas ruas e geralmente a população fala assim, estamos com saudade da Nossa Senhora de Fátima. Eu não vou questionar nada de manutenção dos veículos, nós estamos com problemas de horários e linhas que estão sendo suprimidas. Então, qual que é a posição da empresa? Qual seria o motivo de ter horários que nem da Águas Claras alterado, da CDHU, são bairros populosos que a população depende muito do transporte público. Qual que é a posição da empresa a respeito desse assunto? Bom dia, vereador. O que acontece conosco, né, que vocês acompanharam isso de perto? A gente entra num momento, a gente começa a operação no meio da pandemia. Não sei se seria no ápice, mas num momento complicado da pandemia, que foi no 4 de outubro de 2020. Fizemos um pouco mais de um ano. Naquele momento, a Nossa Senhora de Fátima operava com 28 veículos. Naquele momento. Aquele lá era o número da transição. O número de veículos em operação da Nossa Senhora de Fátima eram 28. Hoje, contando com as vans de atendimento às pessoas com necessidades especiais, nós já estamos em 47. Então, a gente falando dos 28 para os 47, vem existindo um crescimento, um aumento dessa oferta de veículos e de horários para a população. O que acontece é que a população agora tem esse anseio da volta do que eram os horários antes da pandemia, e aí existe hoje uma discussão junto com a Secretaria de Mobilidade, que ela é responsável pela ordem de serviço e ela vem acompanhando, que houve um estudo no edital, uma previsão de passageiro, que até hoje a gente não chegou a 50% do que era previsto. Então, hoje, para nós também é uma situação ruim, porque existe um descompasso que é o quê? A gente já tem em operação 2/3 da frota, quase 2/3 da frota que era prevista, só que o passageiro está em 45%. Então, e a gente não pode acompanhar o que a gente disponibiliza de frota com a questão do passageiro por causa do atendimento, porque se assim já existem reclamações, a gente teria que suprimir ainda mais para que compatibilizasse. Então, existe hoje esse descompasso que a gente não sabe quais as medidas o Poder Executivo vai tomar ou não, se vai haver algum tipo de revisão para com esse contrato, mas o que foi contratado, para o que a gente foi contratado, existe um desequilíbrio muito grande com relação, porque, como o senhor sabe, eu dependo do passageiro, a minha receita vem do passageiro. Então, o que veio para nós naquele momento foi, olha, esse é o número de passageiros que existe em Bragança Paulista, de acordo com os relatórios da Fátima. O que estava no edital era claro, não dizia que era uma estimativa, o edital dizia, olha, o que tem aqui hoje é isso aqui. E aí vem um advento que foi a pandemia, que, enfim, as questões de força maior, né, que saiu do controle de todo mundo, e a gente não sabe por que o passageiro não voltou, se o passageiro vai voltar. E aí hoje, por mais que a oferta seja maior, quando a gente acompanha os nossos quadros, quando o senhor vê, por exemplo, a ocupação das linhas rurais, que é onde a gente tem o maior número de reclamação. A ocupação dos ônibus nas linhas rurais, se o senhor for ver o número de lugares que eu disponibilizo, né, vamos dizer, capacidade do ônibus e quanto eu atendo por dia, eu tenho hoje só 25% de ocupação
desses veículos. Vamos dizer, assentos disponíveis versus passageiros que entram. Tem ciclos dentro das linhas rurais, né, a volta, a viagem, que a gente não transporta nenhum passageiro, ou vem um passageiro. Nós temos muitas viagens nas linhas rurais com menos de 5 passageiros. Ah, Paulo, tem um horário da manhã que esse carro vem cheio, né? No horário da manhã, horário da tarde? Tem. E ainda assim, isso daí não é viável porque as linhas rurais têm uma característica que é o quê? Ela não tem fator de renovação. Quando o senhor pega uma linha na cidade, o passageiro sai, ele desce no meio do caminho num ponto aqui, já subiu outro passageiro, esse passageiro vai até o centro. As linhas rurais têm uma característica que o pessoal sai, o munícipe sai ali do ponto inicial, do fundo da linha rural, e aí ele só vai descer no centro. Então, o passageiro que subiu, ele só desce no centro. Então, nesses horários específicos, a gente tem algum problema de aglomeração. Mas, voltando à pergunta do senhor, a gente depende da Secretaria de Mobilidade para que ela nos dê essa ordem de serviço. Só que a Secretaria de Mobilidade, num contraponto, a gente vem apresentando mensalmente as planilhas do déficit tarifário que a gente tem junto ao município. Então, todo mês, a gente termina o mês, a gente levanta todos os nossos números, junta todos os comprovantes de pagamento, as notas fiscais e pede também uma providência da Secretaria de Mobilidade quanto ao déficit. Então, acredito que eles vão tomar uma decisão, não sei o que vão fazer, para que lado que vão se manifestar, mas existe esse impasse também, porque para nós, como eu falei para o senhor, não sou eu que vou suprimir linha ou que vou adicionar linha dentro do sistema. Eu não tenho essa discricionariedade, eu não posso tomar essa providência. Depende-se da Secretaria de Mobilidade. Eu, em contraponto, estou dizendo para o senhor que provavelmente ela não tomou essa medida até agora, porque eu venho demonstrando mensalmente que, do jeito que está, já existe um déficit grande. Então, onde são registradas as reclamações para vocês? O pessoal pode estar em contato com vocês direto da empresa também ou não? Me perdoe, quais informações? Os contatos, as reclamações são feitas também na Isso, empresa ou só na secretaria? A gente tem um número que é o 0800 da empresa, que é o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, os quais existem esses relatos também com relação à falta de horários. As principais reclamações que a gente tem hoje tem com nomes diferentes, estão falando de falta de oferta, falta de horário, falta de ônibus. Vocês compartilham essas informações com a secretaria? Sim. Tudo hoje que a gente tem, né, que aí, trazendo a questão da transparência, o nosso sistema hoje a gente não informa a secretaria, ele é espelhado lá. Então, o passageiro que eu digo que eu tenho não é um relatório que eu mando, olha, eu aferi isso na minha catraca, eu aferi isso na minha bilhetagem eletrônica. Hoje, tudo que eu tenho, a secretaria acessa da mesma forma. Então, os passageiros que eu digo que eu tenho, fazer uma brincadeira, ela não precisa acreditar em mim ou ter qualquer tipo de dúvida. Ela vai acessar o mesmo sistema, que é um sistema de bilhetagem eletrônica, e aí ela vai poder verificar o que eu estou dizendo com relação a passageiro, por tipo de passageiro, por faixa horária. Então, tudo isso que o senhor me perguntou é espelhado na secretaria. Obrigado pelas informações. Senhora Arapucaia. Como vai, senhora? Tudo bem? Bom dia a todos. Gostaria, Paulo Henrique, né? Bom dia, muito prazer em conhecê-lo. Prazer é todo meu. Eu tenho algumas questões que talvez já tenha até sido respondida através do vereador Natanael Ananias, mas eu gostaria também de perguntar para você, porque eu sou do CDHU. Eu tenho aqui vídeos e fotos que eu fiz questão de trazer, talvez você também já tenha no seu sistema, mas eu acho muito importante ter aqui para poder passar para você, talvez assim a gente possa trazer uma melhor solução para este caso. E é interessante, eu queria saber de você, por que ocorre assim? Quando a gente reclama dessa linha, este ônibus ele desaparece por um período. Então, eu acho isso muito interessante. Este mesmo ônibus que passa pelo CDHU, ele é um ônibus que passa pelo Padre Bolini. Ele faz o mesmo trajeto e vai para lá.
Então, ali no CDHU aconteceu 2 fatos que talvez essa falta de passageiro que vocês têm hoje, que não tinha no passado, talvez ela aconteça devido exatamente à pandemia. É óbvio, isso é claro para todos nós, que a pandemia ela trouxe uma defasagem em todas as áreas, né, empresariais, em toda a nossa vida, né, em todos os sentidos, e no transporte muito mais. Mas as pessoas, pós-pandemia, algumas áreas continuaram o seu trabalho e não tinha mais ônibus. E ali no nosso reduto, que é um reduto mais inferior, vocês mudaram o local da linha. Tem linha que não passa mais por ali. O passageiro ele precisa descer até a Imigrantes para pegar este ônibus. Acaba ficando um pouco longe para quem tem filhos e tem que carregar o bebê no colo para ir lá na Imigrantes pegar para pegar um transporte. Então ele opta pelo Uber, que talvez seja para ele mais 2 ou 3 crianças mais perto. Talvez seja isso também uma defasagem. Talvez teria que dar um olhar mais carinhoso para isso, porque quando você tira algum horário, você também faz com que o passageiro perca aquela possibilidade que ele tinha de fazer os seus afazeres no centro. Mas a minha pergunta é esta: como que, quando há uma reclamação, coloca no Face, eu tenho aqui essa linha 121, que é o mesmo problema do irmão Natanael, por a gente estar no mesmo reduto, por que este ônibus ele é muito sujo? Eu mesmo entrei neste ônibus, ele sabe disso, ele é muito sujo. O banco deste ônibus dá a impressão assim que não é ônibus que ele é limpo constantemente, ele é imundo mesmo, há uma sujeira nessa poltrona deste ônibus. Eu estou aqui para você ver, e ele desaparece. Quando a gente reclama, liga no 0800 assim, ele some, aí depois ele volta novamente. Qual seria essa resposta que você teria? Ele some, a senhora diz, troca o ônibus? Troca o ônibus, ele troca o ônibus. Troca o ônibus, aí para a reclamação, aí depois esse ônibus volta novamente na linha, sabe? Eu tenho essa... Como eu estava comentando com o vereador Ananias, os ônibus eles não têm um itinerário, não tem uma linha fixa, né? Conforme questões de manutenção, ou enfim, a questão da alternância, esses ônibus podem estar na linha hoje, não estar amanhã. Então, existe, a gente faz esse rodízio, de fato, existe. Com relação ao que a senhora está falando do trecho desse acesso, a gente acabou, a senhora está dizendo que a gente não chega até essa proximidade do CDHU, onde, ora, o ônibus ia até lá. Isso provavelmente, essa mudança, a gente nunca fez esse trecho, a nossa empresa, no caso, era algo que a Nossa Senhora de Fátima fazia. O que eu oriento a senhora nesse sentido é talvez esclarecer isso para a Secretaria de Mobilidade, esse trecho adicional, porque, como eu falei para a senhora, vou dar um exemplo de coisas que eu ouvi, né? Então, não existia clareza no contrato que existia da Nossa Senhora de Fátima. Então, não existiam os trajetos, a Secretaria não detinha isso, né? Então, tudo que hoje... houve uma mudança na gestão do transporte. Como o contrato da Nossa Senhora de Fátima anterior era muito antigo, era um contrato, enfim, de mais de 20 anos, tinham poucas cláusulas que davam essas possibilidades à Secretaria de Mobilidade. Então, o que eu percebo é que, num período anterior a gente, foi algo que a gestão atual tentou mudar isso, a Nossa Senhora de Fátima ia fazendo de acordo com o que ela achava, e eu não estou aqui dizendo se era certo ou errado. Sim. Era outra maneira que era gerida. Sim, outra maneira. Então, nesse caso, por exemplo, a gente está executando na linha do CDHU, que foi determinado pela Secretaria de Mobilidade. Como a senhora está dizendo que é um trecho pequeno, e se não tiver nenhum problema com condições à manobra, se entenderem que isso é possível, eu não vejo problema em melhorar a questão
desse atendimento do CDHU. Mas isso é um negócio que eu não poderia analisar. Quanto aos veículos, convido a senhora também, se um dia quiser visitar a garagem, todos os veículos são lavados diariamente, tanto por dentro quanto por fora. A gente tem um problema que a gente ainda vem tendo algumas questões para resolver com relação a esses veículos, que a gente também tem alguns vídeos que depois, se eu puder encaminhar para a senhora, é que dependendo do trecho das estradas rurais, os quais a gente passa, ou por onde nós passamos, a gente tem um problema, não de vedação, porque hoje em dia, enfim, como os ônibus têm a característica urbana, às vezes não tem essa adaptabilidade. Então, a gente tem alguns vídeos que eu posso encaminhar também, conforme a gente entra pelas estradas rurais, por esses vãos das portas, a parte de baixo, isso a gente vem tentando fazer adaptações, que nem a fábrica soube nos dizer como fazia, e me parece que a Fátima tinha feito, à época, era uma adaptação também, um ajuste ali, uma peça que a gente está tentando mandar confeccionar para melhorar essa vedação. Que conforme a gente passa por uma estrada de terra, forma-se uma nuvem de pó dentro do ônibus que entra por esses vãos. Mas, desculpa te interromper, mas não é poeira, sabe? É sujeira mesmo. Eu tenho as fotos para te mostrar, e é sujeira mesmo. Eu acho até interessante você dar uma averiguada nessas fotos. É só isso que eu gostaria de até cheguei a ver questionar. Um vídeo aqui. O senhor tem um vídeo, vereador? Eu tenho aqui Não, também. só... Tem? É que o que eu vi aparentemente no vídeo que mostraram tem essa impressão de ser terra. Não, é sujeira mesmo, nós já verificamos É isso. sujeira. Este é sujeira porque eu fui ao ônibus. Enquanto o vereador Nazário procura, o senhor tem mais alguma pergunta? Não, pode ficar à vontade. Depois a gente pode voltar, viu, missionário? Quero passar a palavra ao vereador Gabriel. Tem? Só um minutinho, por favor. São vários vídeos, na verdade, tudo da linha 121. Os bancos. Esse é o da chuva. Bom dia, vereador. Desculpe. Pode fazer as Bom dia, presidente, colegas vereadores. Bom dia, Paulo Henrique, representante da empresa JTP. Bom dia, Mauro, vereador Miguel. Primeiramente, aí quero cumprimentar e agradecer a disponibilidade do senhor. Eu acho que a Câmara precisa estreitar muito o relacionamento com essa empresa, porque nós que estamos na rua e nós que conhecemos a realidade dos munícipes, né? Quero começar minha fala deixando claro aqui que eu já fiz alguns apontamentos na tribuna, e hoje, se o senhor pegar um levantamento da casa aí, 80% das reclamações e o pronunciamento de todos os vereadores é insatisfação com a empresa de ônibus, né? Então, eu vejo assim, a gente tem que relevar, o senhor pegou a cidade para fazer o transporte num período complicado da pandemia. A empresa anterior, Nossa Senhora de Fátima, operava com 28 carros, mas antes da pandemia era 70 veículos na rua. Sim. Eu vejo que hoje a pandemia, assim, todo mundo voltou a trabalhar. Comércio, indústria, todo mundo voltou a trabalhar. Então, podemos dizer aí que 90% voltou a trabalhar. Contrato do senhor, se não me falha a memória, manda o senhor operar com 93 veículos. Não, 79 mais 8 reservas. 79, bom, em torno de 90. O senhor está operando com 47, então em torno aí de 50% da frota, um pouquinho mais do que manda o contrato. Atualmente 60%. 60%. Deixa Bem, eu completar primeiro, por favor. eu acho que está na hora de rever esse percentual. Tem a compensação, tem o equilíbrio financeiro da empresa, que a empresa também não pode fazer serviço de caridade na cidade, nós sabemos disso, né? Mas tem várias coisas que o contrato também rege, que a empresa não se manifestou até agora. Abrigo de ônibus, por exemplo, gostaria que o senhor falasse quantos, nesse 1 ano e um pouco mais de 1 ano e um mês, aí 13 meses,
Quantos abrigos de passageiro a empresa instalou? E se o senhor puder falar, os locais que foram instalados. Não foram instalados abrigos de ônibus nesse um ano. A gente vem solicitando prazo junto à prefeitura, devido justamente a esse déficit que a gente vem apresentando mensalmente. Tá. Contrato diz também construção de terminais. Eu sei que tem algumas coisas do contrato que é curto, médio e longo prazo. Tenho ciência disso, mas a gente não se vê manifestação nenhuma. Do outro lado, recebemos reclamações de ônibus lotado. Chove dentro, falta de combustível, que nós já vimos aí. A empresa está cada vez mais famosa, não só no município, mas eu vejo que está tornando aí nas redes sociais, nas redes nacionais de televisão. Eu ia solicitar ao senhor aí uma atenção maior com o povo bragantino. É isso que nós queremos aqui, que os vereadores almejam aqui. Porque a empresa, o senhor me desculpa, tá? Às vezes não é nem falha do senhor como diretor, dono da empresa, mas eu vejo que o secretário de mobilidade está pecando muito. Tudo o que a Câmara leva está errado, né? E a empresa é certa. Eu já convidei ele, pega o ônibus do Arários Pereira, 5h20, né? Que vai gente saindo para o ladrão, né? Já está lotado, vereador Apocaia, ainda ele aumentou o trajeto, passando pelo Curitibanos, pegando os alunos da escola lá e assim por diante. Falei para ele, faça uma visita, ver se esse vereador que está errado, né? Eu estou aqui há 12, 13 anos vou indo. A linha da zona rural, o senhor é da área empresarial do ramo aí de transporte coletivo, é muito mais propício para falar do que eu. A linha da zona rural nunca deu lucro, pelo menos em Bragança, que eu tenho conhecimento. É uma compensação das linhas urbanas, pelo menos isso que eu tive sempre conhecimento aqui. Mas não podemos deixar o povo da zona rural desassistido. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Boa Vista do Silva. Até gostaria que a marcasse, porque eu estou esperando, faz acho que quase um ano, uma resposta do secretário, e ele disse que está tudo bem, infelizmente. Horário das 6h30 da manhã, 6h15, né? Foi o prefeito Jesus que instalou esse horário, mal no primeiro mandato dele, para atender os trabalhadores. O secretário me coloca o ônibus 5 horas da manhã lá no bairro. Fui falar com o secretário, não, uma empresa tem que atender esse bairro, tem que atender o outro bairro, não dá tempo. Brincadeira, vereador Miguel. Uma empregada doméstica pegar o ônibus 5 horas da manhã para chegar às 5h15 na cidade. Daí o senhor me fala, falta de passageiro. Se tinha 20 passageiros, hoje tem 5 no ônibus. É isso que nós queremos, que seja ouvido e seja repensado. Eu gostaria muito que o secretário Rogério estivesse aqui, porque, infelizmente, o secretário de Mobilidade, no que se diz respeito às reclamações da Câmara Municipal, ele deixa a desejar. Tudo está bom, o passageiro é errado, o ônibus não chove dentro, o ônibus está em boas condições. Eu vejo assim, as condições do ônibus do senhor, quando foi proposto, com Wi-Fi, ar-condicionado, painel daqui, totem dali, não sei o quê, tal. Primeira coisa que o passageiro quer, o ônibus no horário. Depois, em segundo lugar, as condições do carro. No Boa Vista do Silva, vereador Apocaia, teve um tempo que estavam vindo 20 numa van, colocaram uma van lá no bairro. Esse o secretário Rogério tomou providência, viu, Mauro? Também tem que se falar aqui. Mas, assim, o povo da zona rural está um descontentamento total com a empresa. Eu estou falando isso na intenção de melhorarmos. Eu quero que a empresa do senhor seja conhecida na mídia nacional como bom serviço prestado. Eu queria muito esse estreitamento da empresa com a Câmara Municipal, porque, assim, com o secretário, várias tratativas e foram em vão. Então, assim, no sentido da gente melhorar e ter uma outra visão da empresa do senhor. E, assim, eu volto a frisar, hoje, mais de 80% das reclamações é com relação à empresa de transporte coletivo. Cada vez mais, eu vejo que cada vez mais está abrindo uma brecha para o transporte alternativo, seja mototáxi, Uber, carona, van e companhia limitada. Porque se o usuário não tem o serviço prestado, né? Só vai aumentar, só vai beneficiar o transporte alternado. Então, eu queria uma atenção realmente,
Tem alguns pontos aqui que depois eu passo para o senhor, que eu gostaria de uma resposta, mas assim, uma visão geral da cidade. Precisamos melhorar o transporte coletivo. Quando foi para fazer o contrato, eu já estava nessa Câmara aqui, infelizmente o ex-secretário Botelho, ele sonhava com uma visão de um transporte em Londres, não sei na onde, ele não sonhava com o transporte Bragantino. Quantidade de passageiros que ele colocou lá, nem fora da pandemia a Nossa Senhora de Fátima transportava pela metade. Eu sei que vocês não têm culpa disso nada, porque vocês não conheciam a cidade, mas ele sonhava com, né, um negócio fora da realidade, e talvez hoje estamos pagando preço por isso. Foi alertado no momento, mas infelizmente o secretário sonhador não via a realidade. Da minha parte é só, e volto a frisar, precisamos melhorar o transporte coletivo em nossa cidade. As reclamações aumentam dia a dia e o povo está insatisfeito com a empresa. Vereador, Pode. aproveitando o que o senhor trouxe, né, é importante, como o senhor falou, dessa intenção do estreitamento da Câmara junto à empresa. A empresa também vê com bons olhos esse estreitamento junto à Câmara. Porque hoje a gente vive um cenário, vamos dizer assim, que é o pior dos cenários. Por quê? A gente fez um grande investimento na cidade. Como eu falei para o senhor, a gente traz uma idade média de frota aqui no início da operação inferior a 2 anos de uso, 100% da frota com ar-condicionado, a questão do Wi-Fi, tudo isso foram altos os investimentos necessários. A gente tem a questão do aplicativo também para acompanhar os horários dos ônibus. Não sei se o senhor conhece, mas convido a conhecer. Então, para nós é muito ruim o que a gente vive, porque nós estamos descontentes, porque a gente vem tendo prejuízos sucessivos desde o dia que a gente começou aqui, mesmo da forma que a gente está operando. Então, a gente está tentando conter uma sangria da forma que a gente está tentando administrar um prejuízo. A população está descontente com relação ao atendimento, e aí, consequentemente, a casa aqui também está descontente, porque aí acaba sendo o ouvido do povo, né, e a voz do povo para trazer isso. Então, existe esse descompasso, como falei para o senhor, com relação à oferta de passageiro e a demanda de ônibus existente. Sei dos problemas pontuais com relação aos horários de pico, como o senhor falou. Tem questões, como eu falei para o senhor, com relação a horários ou viagens, que isso depende da Secretaria de Mobilidade. Como eu falei, o secretário Rogério não está aqui, então não me sinto nem à vontade de ficar falando. Não quero dizer que todos os problemas são da mobilidade. Só queria deixar claro que tem coisas que, se o senhor falar para mim, muda o horário do Araras, ou então do Boa Vista do Silva, eu não posso fazer isso. E se eu o fizer, aí, além de todos os prejuízos que eu venho tendo, eu ainda estou sujeito a ser multado, como já fui multado pela Secretaria de Mobilidade. Então, acho que vai ser necessário uma reflexão por parte do Executivo nesse momento, para que reavalie a questão do contrato, para que, se for o caso, faça uma revisão do contrato. Por quê? Porque hoje a gente se encontra justamente nesse impasse. Todo mês termina, eu apuro prejuízo, apresento meus documentos, minha folha de pagamento, meu consumo, subo tudo isso no portal lá e faço um protocolo. Falo, olha, mais um mês de prejuízo. O que vocês vão fazer? Como é que vocês podem pensar nisso? Então, trazendo à luz aqui, hoje, da forma que a gente está, essa questão, o meu maior desejo hoje era ter os 79 carros em operação, como o senhor falou, porque aí eu tenho certeza que a população estaria sendo melhor atendida, né? Acho que sempre tem espaço para melhorar, mas estaria sendo melhor atendida se eu tivesse essa oferta maior de veículos. É que, infelizmente, com o que existe de passageiros hoje, mesmo essa perspectiva, vamos dizer que, organicamente, o senhor fala assim, não, Paulo, mas se você colocar mais 30 carros na rua, vai aumentar o passageiro, mas eu tenho certeza que o déficit vai ser maior, porque isso não vai acompanhar na mesma proporção. Se eu colocar os 79 carros na rua hoje, com o que existe de passageiro, que é muito longe do número do qual eu fui contratado, eu não consigo passar 2 meses
eu não tenho condições de arcar com todo esse prejuízo, o qual eu já venho arcando com um prejuízo mês a mês, como eu falei para o senhor. Então, talvez seja necessário agora o executivo, de alguma forma, repensar ou revisar a questão contratual para ver de que forma ele vai atuar, tanto para que garanta a sobrevivência da empresa, quanto melhor atendimento à população bragantina. Porque, como eu falei para o senhor, é o pior dos mundos você vir para uma cidade. Então, o senhor imagina, num momento de pandemia, trazendo, quando eu falei da importância do estreitamento, nós acreditamos no município, a gente chega lá num momento de muitas incertezas, né, desde da questão da saúde pública, enfim, em todos os aspectos, a gente faz um investimento na cidade, a gente compra ônibus, a gente compra validador, compra modem de Wi-Fi, esses carros todos têm ar-condicionado, entramos, assumimos financiamentos, dívidas, e a gente faz isso acreditando no município, e hoje a gente tem um município que, como o senhor falou, sentimos saudade da Fátima. Então, para nós, é o pior dos mundos, porque se a gente tivesse aqui falando assim, olha, a gente colocou carro velho mesmo, eu peguei um refúgio de frota que eu tinha, que eu tirei de outro contrato e trouxe para Bragança, eu tinha um terreno ali, eu coloquei os ônibus dentro, então, o que der, deu. Mas a gente teve essa preocupação, esse carinho de acreditar que com o que a gente estava fazendo, com os investimentos que a gente estava trazendo para a cidade, a gente poderia melhorar a questão do transporte coletivo. Mas, infelizmente, por N motivos, né, a gente sabe que a pandemia, ou acredita, né, não sei se sabe, acredita que a pandemia foi o principal deles, a gente vive hoje essa situação que existe por nossa parte, essa insatisfação também. A gente, como eu falei, é o pior dos mundos você terminar o seu mês vendo que você teve mais um prejuízo, comprovadamente, né, mais um prejuízo comprovado, e, por outro lado, você tem o povo insatisfeito. Pois não. Esqueci de perguntar ao senhor. Um vereador trouxe ao plenário, eu não fui a fundo, não investiguei, que nesse déficit que o senhor está tendo todo mês, teria uma contrapartida da prefeitura. A empresa estaria recebendo uma contrapartida, mais ou menos assim. Procede, não procede? Se procede, qual o valor? Nós, nesse período, a gente apresentou, a gente vem apresentando o déficit mensalmente, né? O que teve nesse período foi um socorro, mas que não chega a 30% do valor do déficit que a gente apresentou, atestado pela prefeitura. É um valor fixo ou varia? Não, por exemplo, nós não recebemos nada desde julho. Vereador Miguel Lopes. O presidente vai falar, presidente? Então, na sequência. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença da JTP aqui, dos representantes. E só para arrematar o que os meus colegas já me antecederam, nós estamos tendo mesmo inúmeras reclamações no município. Mas eu gostaria, em relação à zona rural, que é uma área que eu também tenho bastante atuação, o vereador Gabriel, que me antecedeu, bem explanou. Mas, assim, eu gostaria que vocês tentassem alguma alternativa, algum transporte alternativo. Eu estava até conversando com o Miguel. Se não teria como vocês colocarem algumas vans, porque na zona rural, o vereador disse que é um transporte de compensação mesmo, nunca vai ter lucro. E, tipo, se vocês colocassem algumas vans, por exemplo, em alguns bairros, para fazer os horários que eles tinham antes, porque eu tenho reclamação direta da Estiva do Agudo, Boa Vista, do Silva, Arara dos Pereiras, Morro Grande, praticamente todos os bairros da zona rural, eles tiveram as linhas reduzidas. E os moradores da zona rural, o horário que eles mais precisam é o mesmo horário de todos, porque é o horário que eles vêm para trabalhar na cidade. Então, não adianta colocar às 5 horas da manhã num bairro e às 8 no outro. O horário deles aqui é às 7. Então, ou ele chega atrasado, ou ele chega muito antecipado. E é o horário de escola também, porque algumas crianças em idade adolescente, eles vêm e ficam esperando na rodoviária.
E, assim, são crianças que estudaram a vida inteira na zona rural. Aí, quando eles vêm para cá, os pais ficam temerosos, porque eles ficam na cidade, não sabem o que estão fazendo, e eles têm um período muito grande de espera na rodoviária. Então, eu gostaria que vocês analisassem com atenção, com carinho, a questão da zona rural. Aqui na cidade, nós temos a linha do Enedina, como a Pocaia já disse, ela é lotada, eu acho que comportaria assim, mais linhas, também não sou técnica, estou falando como sugestão, comportariam mais linhas. Eu acho que, inclusive, vocês deixam de ganhar dinheiro nessas linhas, entendeu? Nós estamos aqui para somar também, para colaborar com vocês. É que as reclamações chegam todas para a gente, nós estamos na linha de frente. Então, quem leva a porrada é a gente. Só que a gente também, como o Gabriel disse, nós queremos que a empresa seja conhecida por um serviço de excelência, porque isso reflete diretamente na nossa atuação. Isso é muito ruim para a gente também. E é isso, eu queria que vocês dessem essa atenção especial, olhassem com carinho para a zona rural. A zona rural de Bragança é bastante extensa, o morador ele precisa de atenção, e diversos horários da zona rural, como eu já disse, não sendo repetitiva, já sendo, como eu já disse, eles foram cortados. Então, e são horários importantes. Em relação aos carros que estão indo para a zona rural também, que bastante reclamação, às vezes, que atrasa aqui na rodoviária porque quebrou, ou para no meio do caminho porque quebrou. Então, que vocês olhassem com carinho e dessem essa atenção especial. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, presidente. Com relação ao que a senhora disse, né, a gente brinca, porque o vereador Gabriel falou, as linhas rurais seriam uma compensação pelo resultado das linhas urbanas. Que a gente chegou em Bragança no momento que tudo precisa ser uma compensação, porque as linhas urbanas também não vão bem como outrora foram. Mesmo com todos aqueles passageiros, as linhas rurais eram aparentemente deficitárias, mesmo no edital. Que, em contrapartida, como o senhor mesmo disse, existia as linhas urbanas que, teoricamente, performariam melhor, que não vem acontecendo. Quanto que a senhora falou com relação às vans, a gente vem trabalhando junto à Secretaria de Mobilidade, oferecendo sugestões nesse sentido, de um atendimento complementar. Isso ainda está em fase de discussão e volto a falar, sem querer chover no molhado, eles que vão ter que definir e aprovar ou não essa questão, mas já existe, inclusive para a zona rural, esse estudo, a princípio, para a zona rural, esse estudo da atividade das vans como se fosse um transporte complementar aos horários que são praticados hoje, justamente por essa questão que a senhora falou, que as pessoas precisam estar aqui num horário específico, né? Então, a questão da oferta ela é muito pontual num determinado horário, que é o que a gente chama de horário de pico. Senhora? Imagina. Espero que tenha um desfecho aí que seja rápido e que a gente possa trabalhar melhor nesse sentido. Nós estamos fazendo o máximo aqui, a gente sabe dessas deficiências, dessas debilidades, como a senhora mesma apontou, o carro que atrasou porque quebrou. Como eu falei, é muito ruim como empresa, né? E acho que prova disso, eu estou vindo pessoalmente aqui falar com vocês, é muito ruim, a gente fica encabulado porque o negócio acaba sendo um ente da gente, né? Às vezes você vê alguém falando mal da empresa, como é alguma coisa que nasceu de você, você acaba sentindo aquela dor como se alguém tivesse te ofendendo, né? A gente sabe que não tem pessoalidade, que é o atendimento que não está contento, mas a gente fica chateado. Então, nós estamos nos esforçando para melhorar a questão com relação aos veículos, então é tudo uma curva de aprendizado. A gente espera, por exemplo, com essa descoberta recente que a gente teve, que aí, como eu falei, né, eu sei que vocês não estão aqui para ouvir tecnicidade, né, mas esse problema de torção dos veículos nas linhas rurais, depois de algum tempo a gente observa os chassis, eles têm de fato essa torção por causa do viário, e a gente está tentando se antecipar para que não tenha outro episódio como aquele da senhora com guarda-chuva dentro do ônibus, o qual
seria cômico se não fosse trágico, né? O que nos deixou muito encabulado e a gente, como eu falei, vem tentando melhorar nesse sentido. E aí, enfim, acho que quando a gente fala assim, o que a gente pode fazer, o secretário Rogério, a Secretaria de Mobilidade, o Executivo, de fato eu estou aqui só expressando minha opinião, né, que aí isso também não cabe a mim, mas é necessário uma revisão do contrato para entender quais são as necessidades, as reais necessidades da cidade, o que a cidade de fato tem com relação a passageiro, para que isso seja reestruturado da forma a ter o melhor atendimento. Infelizmente, a gente chegou bem num ponto de inflexão, né? Então, a gente não teve nem a chance de tentar ser bom. A gente já chegou no meio da confusão, no meio da pandemia, na troca de empresa, e até hoje a gente não conseguiu mostrar que veio, né? Que, de fato, era o nosso interesse inicial. Então, acho que cabe essa reflexão, tanto da casa com relação a essa revisão contratual, para que se ache o ponto, o que é o atendimento necessário, o que pode ser feito, quais são as reais necessidades do passageiro, da empresa, da forma mais transparente possível. Porque hoje o transporte público virou... Antigamente, o político se preocupava, digo, o executivo se preocupava com a saúde, com a educação, com a segurança pública, e entendia-se que o transporte se virava sozinho, né? O transporte tem a tarifa, você vai aumentando a tarifa e você vai tentando encontrar o equilíbrio dessa equação e a coisa anda sozinha. Como o senhor mesmo disse, né, dos transportes alternativos, o que a gente percebe também como empresa de ônibus, e aí que é um alerta também que a gente faz aos governantes, né? Hoje o alternativo tem pouquíssima regulamentação. Então, ele funciona no horário que ele deseja, que é onde tem demanda, que ele sabe que o ponto vai estar cheio, e não existe nenhuma fiscalização sobre ele, né? Então, não tem tributação, não tem emprego formal, não tem fiscalização, ele acaba sendo irregular. E aí ele acaba canibalizando o serviço de forma predatória. E aí, em contrapartida, o que a gente percebe nos últimos anos, e aí estou trazendo experiências aí que a gente acompanha de números, né? Desculpe. Não, mas fique à vontade, viu? Não quero me estender, só estou tentando contextualizar. Quem gosta de falar muito é o político, né? Então, vamos passar a palavra para o vereador Miguel Lopes, quero registrar aqui a presença do vereador Kiki Brown. Vereador Miguel Lopes, por favor. Alô. Oi. Bom dia a todos. Está saindo som? Bom dia. Bom dia a todos, senhor presidente. Oi. Acho que é o presidente Marcolino mandou cortar, né? Bem, bom dia a todos. Estamos numa situação difícil aqui, senhor Paulo, difícil. No primeiro momento que entrei aqui, já fiquei muito triste. O responsável número 1 já não está aqui, senhor Mauro Garcia, que é o secretário. Uma situação terrível, a cidade toda reclamando sobre o coletivo e o secretário de Mobilidade não está aqui. Para vocês verem a atenção, o carinho que esse secretário tem com o Legislativo, com Bragança, né? Com certeza deve ter obedecido ordem de alguém também, senão ele viria, né? Às vezes o Edmir falou para ele não vir, o Jesus, sei lá quem. Mas é lamentável, porque aqui tinha que ser olho no olho. Senão nós vamos só empurrar com a barriga. Zona rural está o caos. Zona rural está o caos. Fraternidade não tem ônibus final de semana. Parece que domingo. Padre Aldo Bolini passa ônibus a hora, parece que sorteia, Paulo, na moedinha.
Está o caos. O caos. Vejo que o senhor tem até uma certa amizade com a administração, porque há tempos atrás tinha um secretário, o senhor Anizinho, ele andava com sua espada em punho, prendendo ônibus. Hoje não vi prender, da antiga empresa. Hoje, até hoje não vi ele prender nenhum ônibus do senhor, me causa até estranheza. Falou, ou são muito amigos, ou ele fez uma promessa de não prender mais ônibus. É. Mas ficou um bom tempo, ele saiu de lá faz 2 meses, vereador. A empresa já está há mais tempo aí. Estou usando como exemplo. Estou falando para a secretaria, estou falando para a administração. Do outro lado, já vi o senhor falar aí 4 vezes sobre de rever o contrato, né? Eu vejo até boa intenção, transparência nesta fala do senhor, né? Eu pensava que o senhor viria aqui, ia defender de unha e dente, falar que está tudo bem, e gritar, espernear, e o senhor está sendo sério, sensato, o senhor está conversando com cada um dos vereadores. Deu a entender também que o senhor não decide em qual linha vai, qual ônibus tiro, qual linha vou suprimir ou não. O senhor também recebe ordem. Então, já falei no plenário, temos que cobrar a prefeitura, líder Marcolino, a prefeitura. Cobrar o secretário nem adianta, porque o secretário é quase que invisível. É difícil ver ele. Mas o que nós estamos passando aqui, senhor Paulo, colegas vereadores, todos os senhores sabem, a situação do transporte coletivo está o caos. Está o caos. O senhor Paulo falou que roda começou com 27. A empresa Nossa Senhora de Fátima rodava com 80 e pouco. Já era para a prefeitura estar analisando isso linha por linha, ter aquele trabalho, ir junto, pegar um carro, mapear. Falo prefeitura municipal, falo secretário e a empresa também. Porque se o senhor vê o meu celular, em nome de Deus, as reclamações. Em nome de Deus. É demais as reclamações. O senhor falou que fizeram um repasse de 30%, o senhor pode abrir quanto em dinheiro é esse 30%? 4,5 milhões. 4,5 milhões. E sempre vai ser assim. Não teve um período. A gente vem apresentando um déficit tarifário, que hoje, nesse 1 ano, já está na casa de 13 milhões de reais. Isso que a gente apresenta mensalmente. Que o município deve para o senhor? Teoricamente. Quando foi feito este contrato, eles colocaram o usuário de ônibus. O senhor tem aí? Eram 505 mil passageiros equivalentes, salvo engano. Posso depois buscar essa informação. 505 mil passageiros pagantes e 700 mil passageiros totais. Esse documento, o senhor fez essa pesquisa junto com eles, alguns dias, meio que na roleta, ou o senhor pegou o papel deles e acreditou? O papel dizia, que aí tem o termo lá no papel era claro, né? Então, o que dava a entender o contrato é que aquilo lá eram os passageiros existentes, não que era uma previsão de passageiros não era uma previsão de passageiro, de aumento de passageiro, de acréscimo de passageiro. Aquilo ali é o que tinha sido apurado nos relatórios da Nossa Senhora de Fátima. Era o que rodava dias antes da licitação, era o normal? Isso, antes da licitação. Era o normal. E depois que passou isso, o senhor se deparou com a realidade, caiu para quanto? Como eu falei para o senhor, a gente participa da licitação em setembro de 19. Nós assinamos o contrato
em janeiro de 20. Em março de 20 vem a pandemia. Então, tudo que se tem hoje, ou que se fala, como eu falei para o senhor, né? Estavam falando dos 505 mil. A gente não chega nos 250 pagantes, 250 mil pagantes atualmente. Acho que até mesmo sem a pandemia não vai aumentar tanto também, né? Então, o que vem nos preocupando com relação a isso, a gente atua em outras cidades, onde hoje o passageiro já está em torno de 75% do que era antes da pandemia. Então, a gente vê a recuperação da economia, né? Então, a gente acredita que vai subir. O que nos preocupa é Bragança, por quê? Porque a gente ainda está inferior a 50%. Então, a gente acha difícil que haja essa recuperação tão expressiva. Essa é a nossa preocupação. Quando a gente fala que o contrato seja reavaliado, que seja feita a revisão, enfim, que tente entender o que acontece, é porque o senhor percebe o quê? Da forma que está, a gente está no meio do caminho. A gente não tem fôlego para sobreviver dessa forma no longo prazo. É uma situação extremamente complicada e, em contrapartida, a gente tem uma população insatisfeita. Então, precisa que, tecnicamente, a Prefeitura, enfim, por meio da Secretaria de Mobilidade, entenda qual que é o novo normal. O que é a nossa realidade pós-pandemia? E, obviamente, nada que seja engessado, nenhuma garantia para a empresa, mas se de fato apresentar algum tipo de déficit, como o contrato de fato previa, né, a questão do reequilíbrio, ou garantir o equilíbrio do contrato, se o déficit durar 3 meses e daqui a pouco o mundo ficar maravilhoso e for superavitário, porque no contrato também existe a premissa de que, se o serviço aqui em Bragança, vamos supor que a cidade cresça ao longo, nós estamos falando de uma concessão longa e venham inúmeras empresas, enfim, se o serviço for superavitário, eu tenho essa obrigação contratual de retornar para o município. Então, a questão, quando a gente fala de revisão, é entender essa questão do déficit tarifário e aí, enfim, como eu falei, que seja revisto isso. Por quê? Da forma que está, a gente tem uma empresa descontente que investiu na cidade e hoje em dia vem tendo sucessivos prejuízos e tem uma população descontente. Então, creio eu, como eu falei para o senhor, é uma mera opinião, né? Quando o senhor falou, nós estamos aqui tentando buscar uma solução, e aí eu me sinto limitado, porque parte das reclamações são coisas que não estão no meu poder, mas a gente sugiro isso, né? Que a gente avalie essa questão contratual. O senhor chegou depois desse contrato, o senhor chegou a se deparar com a realidade em algum papel antes independente da pandemia, o número real de passageiro que a Nossa Senhora de Fátima tinha? Não, porque, como eu falei para o senhor um pouco antes... Porque 500 mil, até a gente que é leigo, é humanamente impossível, né? Eu diria para o senhor, comparando outras cidades, que aqui tem a característica da zona rural, que ela é muito ampla e com baixa densidade populacional. Mas a questão do número de veículos e versus passageiros, principalmente na zona urbana, existem cidades que transportam isso com esse número de veículos. Até se a gente apartasse a zona rural e deixasse a região urbana, é possível. Existem cidades as quais transportam. Aí vai da característica de cada cidade. A gente se assusta com essa diferença que existe do número, mas eu não posso falar para o senhor que seria impossível transportar. Então, para encerrar, senhor presidente, eu acho que não temos outra saída, senhor presidente. O senhor, como presidente da Comissão de Justiça, o senhor vê o próprio diretor da empresa falando da revisão contratual. Porque, senão, eu vou falar uma coisa, os senhores vão quebrar e nós, o município nosso vai quebrar também, que nós vamos ficar dando dinheiro para os senhores. Porque não vai chegar no número desse, acredito eu, nunca. A não ser que o senhor começasse a puxar os trabalhadores nossos para a Extrema, para as cidades vizinhas, porque nós ficamos só virando em volta aqui, não vai aumentar isso. Pós-pandemia, a gente observou alguns fenômenos em outras cidades, até que serve de parâmetro para que isso seja avaliado.
Quando a gente volta no tempo, o transporte, há 20 anos atrás, porque sempre o que se prevê com relação à tarifa é o que eles chamam de modicidade tarifária. Então, uma das premissas é que a tarifa de ônibus tem que ser módica, o preço da tarifa de ônibus. Vamos colocar 20 anos atrás, acho que todo mundo, né? Eu tive poucas experiências de andar de táxi. Talvez se eu viajasse, aí eu precisasse, se eu fizesse uma viagem, eu ia pegar um táxi, mas não era comum outras alternativas de transporte. Então, o trabalhador, ou ele pegava o ônibus, e ele foi refém disso durante muitos anos, porque como só tinha o ônibus naquele preço, se o ônibus estava cheio, se era velho, se atrasava, ele não tinha outra alternativa a não ser o ônibus. As outras alternativas estavam muito longe do módico. Um pouco antes do Uber, ou você pagava o ônibus 3, ou você pagava o táxi 30. Então, era impossível para um trabalhador vislumbrar a questão de se locomover de uma outra forma. Desde esse advento da tecnologia, que trouxe toda essa coisa do aplicativo, do táxi, e as pessoas começaram a perder o medo, que eu também digo para o senhor, né, quando me contaram do Uber, há, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu falava assim, mas como é que eu vou entrar no carro de alguém que eu não conheço, e se esse cara me sequestra, e se esse cara me rouba? E o que existia todo um medo, né? Como esses estigmas caíram por terra, né? E hoje as pessoas têm o hábito, se passar alguém no ponto, falar, para onde você vai? E o cara monta no carro e dá o dinheiro e vai embora, né? Quebrou esse medo que a população tinha. Hoje, o valor da tarifa já não é mais módico. Então, às vezes, como o vereador falou, né? Dependendo do que você vai pagar, se eu vou pagar R$10 em 2 e vou pegar um carro que passou pelo ponto, um alternativo, um clandestino, enfim, seja esse o nome, os R$ 4,69 da tarifa já não é mais barato para o trabalhador. Então, o que alguns municípios têm observado e tentado fazer para resgatar o trabalhador, inclusive tem uma outra operação nossa que existe essa experiência, que teve a experiência da redução de tarifa, que é uma tentativa também de reconquistar para depois estabilizar a questão da tarifa, é o subsídio tarifário. Então, enfim, um exemplo disso, aqui o prefeito decide baixar a tarifa para R$3, para ver se ele estimula a economia, a população, enfim, a prefeitura subsidiaria a diferença. Como você está tirando isso, o bolso do trabalhador, pode ser que ele volte, teoricamente, se você tiver mais usuários, esse déficit tende a diminuir para ver se resgata o passageiro. Então, como a gente está aqui com o intuito, como eu falei para os senhores, né, a gente tem essas limitações do que eu não posso fazer. Tem as questões às quais eu me comprometi a melhorar, como o exemplo de manutenção que fui cobrado, de limpeza, enfim. Estou trazendo sugestões para que vocês avaliem aqui dentro dessa casa e propostas ou pesquisem nesse sentido, para que se possa, de fato, trazer uma solução, para que a gente saia desse limbo aqui que a gente vem sofrendo tanto nós como empresa, como vocês como vereadores, população. Está uma situação ruim para todo mundo. Não está fácil. Só para encerrar, mais 2 horas só, senhor presidente. O abrigo de ônibus, então, nem pensar em falar com o senhor, com a empresa, no momento. Abrigo a gente de vem ônibus... solicitando prorrogação de prazo, e aí está naquela troca de quem que vai ser atendido primeiro. Porque eu venho falando para eles, olha, e meu déficit? Aí eles me cobram o abrigo. Aí eu solicito o prazo do abrigo e pergunto do déficit. Então, hoje, a gente não tem condições financeiras, sendo que não foi apresentado, porque a gente está falando aqui de direitos e deveres, né? Eu estou perguntando, meu passageiro, não é que está 10% a menos, 20% a menos, eu estou com menos da metade. Então, existe uma obrigação do investimento num negócio onde a gente não teve a gente não está encontrando isso. Isso vai ser discutido, vai ser revisado. A gente hoje não tem condições e tenta ser ouvido também pela mesma Secretaria de Mobilidade para que nos dê uma posição firme quanto a isso. Mas então tá bom. E pense com carinho nesse assunto que conversamos, eu e a presidente vereadora Agi, sobre van, sobre pequenos carros na zona rural, porque o pessoal está pedindo socorro. Tem pessoas chegando atrasado até no paço municipal, na prefeitura, para trabalhar. Obrigado, vereador. Então, é terrível. E sobre o contrato, eu acho que agora cabe aí a nós sentarmos depois, senhor presidente, e ver o que o executivo vai fazer também, né? Porque eu acho que temos um assunto aí para nós todos sentarmos e tentar achar um caminho, prefeitura, empresa e legislativo.
Com certeza. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, vereador. Não é pergunta, não. Só critério de informação, um segundo só. Eu só queria trazer para o Miguel também, até para o senhor, Paulo, a questão da quantidade de passageiro mês, foi uma discussão que essa casa participou bem com o Botelho lá. Eu me lembro que a Nossa Senhora de Fátima, antes da pandemia, quando começou a soltar o edital, não se chegava a 300 mil mês. Era 270, 280. Foi uma da indignação, acho que o que se lembra, com o Botelho, que ele colocou esse número exorbitante. O senhor não tem culpa nenhuma, pelo amor de Deus, só critério de informação, até para o vereador Obrigado. Miguel Lopes, mas não se chegava a 300 mil passageiros mês. Eu já registrei a presença do vereador Kiki Brau. Kiki Brau, nós estamos desde as 9 horas da manhã, nesse debate aqui, com o responsável pela linha, e nós também temos a nossa comissão da pauta inteira ainda. Mas vou lhe permitir 10 minutos, vereador, ao mesmo tempo que o vereador Miguel Lopes teve, entre o senhor e o debate com o representante da empresa, tá bom? Obrigado, senhor. Vou tentar fazer 3 perguntas aqui. Essa questão que o Miguel está falando, que o Gabriel acabou de falar, é muito antiga para a gente. Eu acho que a prefeitura ela errou. Foi um erro grave no cálculo. Eu lembro como se fosse hoje, uma audiência pública ocorrida no CISEM, onde o antigo secretário Botelho, ele informou que o número de passageiros iria subir substancialmente graças ao Wi-Fi, ao ar-condicionado, que muito mais pessoas iriam andar de ônibus, e foi isso que o estimulou a fazer um cálculo superdimensionado, na minha opinião, com ou sem pandemia. Então, isso traz um problema grave e revê o contrato, na minha humilde opinião, numa situação de erro como essa, que a prefeitura errou, eu acho que é muito grave rever o contrato. Deveria ser feita uma nova licitação, porque senão é muito fácil. Você faz uma licitação X, numa situação absurda, uma empresa vai lá e vence, depois de vencido se mostra absurdo e refaz o contrato. Isso é impossível perante a justiça. Mas eu tenho uma questão aqui para perguntar para o senhor, que é a seguinte. Aqui eu tenho uma ordem de serviço, eu não sei se você vai saber falar sobre isso, mas é muito grave isso aqui. Primeiro sobre o superávit, desculpa aqui. Em 2020, olha isso, Miguel, que absurdo. Em 2020, a gente fez a seguinte pergunta para o secretário atual. É correto afirmar que, na ocorrência de um eventual déficit ou superávit, o ressarcimento dos valores deverá ocorrer, ressarcimento dos valores, etc. e tal. Qual foi a resposta do secretário? Que não. Que só em caso de superávit. Ou seja, se tivesse mais passageiros, vocês devolveriam dinheiro. E se tivesse menos passageiros, a prefeitura jamais devolveria dinheiro. E o que a gente está vendo é que a prefeitura acaba de presentear a empresa com 4,5 milhões de reais, mais R$500 mil dos investimentos que não foram feitos, né? Então, eu acho que isso não é uma coisa direcionada ao senhor, mas me causa muito espanto o secretário ter afirmado, o mesmo secretário, ter afirmado que, em 2020, que jamais faria repasse antes da eleição e que logo depois da eleição dá um presente desse. É estranho, Miguel. É o mesmo secretário, o secretário Rogério. Em 2020, disse que jamais pagaria 1 centavo à empresa. Em 2021, pagou. Esse mesmo secretário, e aqui, tomara que ele esteja errado, isso o senhor vai poder responder para mim, ele me informou aqui, no dia, deixa eu ver a data certa aqui, no dia 1 de junho de 2021, que a linha 12, que é uma linha importante aqui da nossa cidade, ela sai às 6h20 da manhã, às 7h15 e às 8h25. E ela volta às 16 horas e às 17. E que as outras linhas foram suprimidas por baixa demanda de passageiros. Então, são apenas 3 linhas.
Isso ele me disse aqui no dia 1 de junho de 2021, já sem pandemia, praticamente, né, numa situação bastante confortável, bastante recente. Porém, eu tenho uma ordem de serviços aqui, assinada pelo próprio Rogério, no dia 3 de novembro de 2020, aí sim no auge da pandemia, que diz o seguinte: emitir uma ordem de serviço, a partir de se inicia a cumprir todos os horários propostos pela linha 12, e são 19 horários. Eu queria saber, quem está cometendo um equívoco aqui? Porque ele nunca fez outra ordem de serviço para vocês suprimirem essas linhas. E, ao que tudo indica, só tem 5 linhas, das 19 que deveriam estar sendo... 5 horários dos 19 que deveriam existir. É uma diferença muito grande, principalmente para quem acaba de receber 4,5 milhões. Isso está acontecendo em várias ocasiões. Como que se dá isso? Porque tem acordo de bigode, vocês falam por telefone ou vocês só se falam por papel? Porque no papel, eu tenho 2 papéis. Um que diz que são 19 e outro que diz que são 5. Vereador, pode ser que ele... Desculpe. Pode ser que ele se referiu aí a todos os horários a serem cumpridos com determinada frota que ele já tinha determinado anteriormente na ordem de serviço. Porque, vamos fazer aqui o exercício. Se ele tinha determinado, por exemplo, que nessa linha haveria um carro, e ele fez essa determinação em ordem de serviço que a gente tem com relação à frota, não é possível fazer os 19 horários com um carro. Então, provavelmente foi um equívoco com relação ao texto, enfim, a questão da interpretação. Mas existem as ordens de serviço com relação à frota. E aí, como eu trago para o senhor... Aqui, só deixar claro para o senhor, ele fala assim, que vocês devem cumprir todos os horários propostos para a linha 12. Ele não fala de carro, ele fala para cumprir os horários. Só que os horários cumpridos são só 5. Isso, aqui na ordem de serviço anterior tinha a frota que ele determinou para essa linha. Então, todos os horários dessa ordem de serviço, da respectiva ordem de serviço. Mas, se o senhor me permitir, a gente responde também, vai buscar a documentação pertinente e responde por escrito. Mas eu já adianto para o senhor que, enfim, a gente nunca teve, por exemplo, para fazer os 19 horários, provavelmente isso daí eram com 79 carros. Como a gente nunca teve a ordem de serviço para os 79 carros, tecnicamente a gente não tem condições de fazer 19 horários nessa linha, por exemplo. 93 ou são 79? Então, o edital, eu tenho o edital com 79 carros, mais 8 carros reserva, sendo esses 2 vans para atendimento de deficientes. O edital. Que dá um total de 87. E, por fim, eu acho que eu vi aqui, que eu acho que isso já foi debatido aqui, que a justificativa, né, que vocês se utilizaram para não precisar fazer os investimentos devidos, receber 4,5 milhões da prefeitura e todo esse tipo de coisa que não está acontecendo. Vocês falam que vocês estão oportunizando uma nova experiência de locomoção coletiva aos munícipes com maior conforto em veículos 0 km, ar-condicionado, alta tecnologia, etc. e tal. Mas o que a gente vê não é uma frota 0 km, são ônibus que chove dentro, ônibus que acaba a gasolina, ônibus remendado com negócio de calha, ônibus sem pisca-alerta. Eu queria saber aonde que está essa nova experiência em locomoção dentro desse contrato, que não é o que a gente está vendo na rua. Porque um ônibus 0 km, ele dificilmente apresenta esse tipo de problema que a gente está vendo, né? É que esse tipo como eu falo, se o senhor quiser, eu convido o senhor a visitar a garagem, o senhor vai verificar todos os ônibus 0 km que fazem parte da frota. Eu posso apresentar, se for o caso, as notas fiscais que esses ônibus foram comprados e fabricados para Bragança Paulista. Então, o tipo de problema que existe nesse sentido, como eu falei, eu trouxe aqui a quantidade de carros 0 km, a quantidade de carros 2016, os poucos carros 2015 que tem aí dentro da frota, que hoje, salvo engano, em operação são 5. Então, a gente traz, quando a gente fala de nova experiência, no tempo da Nossa Senhora de Fátima,
Eu presenciei aqui, andando pela cidade, veículos de ano 2002. Então, em 2020, a gente estava falando de veículos com 18 anos de uso. Então, a gente percebia que a frota, o valor dos carros da Nossa Senhora de Fátima, enfim, podiam estar em bom estado de manutenção, mas são carros que não têm serventia em nenhum outro tipo de contrato, né? Não sei qual foi o destino que eles tiveram. Então, quando a gente fala em nova experiência, de fato, a gente vem sofrendo com a falta de oferta, sendo que foi estimado, que o senhor está trazendo a realidade com relação ao Botelho, mas eu acho que é incontestável o que foi feito de investimento na cidade pela JTP, comparado ao que existia de investimento por parte da Nossa Senhora de Fátima. Só uma última pergunta, senhor presidente. Eu vou lhe conceder mais 5 minutos. Eu percebi, eu tenho várias respostas aqui, que vocês ficaram quase, acho que mais de um ano, quase um ano, sem alvará na garagem. Eu acho que vocês só tiraram o alvará recente, se é que tiraram. E a gente tem muita reclamação da madrugada ali, que provavelmente o último ônibus deve chegar na garagem por volta da 1h da manhã, eu não sei exatamente. Aí os primeiros ônibus vão sair às 5h, aí fica lavando o ônibus, ré ligada o tempo inteiro, é um bairro de chácaras, coisa e tal, e principalmente sem alvará. Porque eu acho que o senhor pode responder isso, mas a resposta que eu teve é que o alvará de vocês, eu não vi a cópia ainda, só saiu esse mês ou mês passado. Foi quase aí um ano, vocês estão desde outubro, né? Outubro. Um ano operando sem alvará de funcionamento, que é grave. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Se o alvará que vocês tiraram agora permite vocês a fazerem barulho a madrugada inteira, como que se dá isso? Se vocês já perceberam que existe muita reclamação dos vizinhos, porque vocês estão numa área residencial, funciona quase 24 horas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu não sei dizer para o senhor a data do alvará, sei que nós temos o alvará de funcionamento para a garagem. Com relação às reclamações que a gente observou por parte dos vizinhos que a gente recebe no nosso 0800 também, tomamos as providências que eram cabíveis ali, então as máquinas pneumáticas não funcionam mais pela madrugada. Junto ao portão de entrada, que é ali para a Rua das Indústrias, a gente também colocou um amortecedor no portão para que evitasse, ao fechar o portão, algum barulho que pudesse incomodar. Internamente, a gente vem falando com os colaboradores para que evitem as conversas, dependendo do horário, né, o tom das conversas. Infelizmente, a questão da sirene de ré, enfim, o senhor sabe que é lei, nós não temos como desligar a sirene de ré, e aí a gente acaba fazendo a limpeza dos ônibus. Se o senhor observar a nossa garagem, toda a parte de manutenção e limpeza está no lado direito da garagem, né, olhando ela pela Rua das Indústrias, que é vizinho ali de empresa, tem um terreno baldio ao fundo, e tem ali uma outra empresa desativada à direita, e as casas estão para a esquerda. Então, toda a questão de manutenção e limpeza, a gente faz ali o mais afastado possível das residências. Com relação à sirene de ré, infelizmente, a gente não tem como desligar. A gente já buscou algumas alternativas, mas como o carro é manobrado, se eu chegar de noite e parar ele de frente, aí a hora que eu estiver trazendo ele da limpeza, eu vou dar ré. Para eu estacionar ele de frente, eu vou dar ré. Então, e se eu parar, então, a gente acabou não tendo muita solução ainda para o caso da sirene de ré. Os outros problemas aí que foram apontados, o que a gente pôde fazer, a gente já tomou as providências, e as reclamações, a princípio, têm diminuído, né? Não sei se vai chegar algo novo, a gente nunca sabe o que vai aparecer nos jornais por aqui. Mas, a princípio, as reclamações diminuíram quanto a isso. Muito obrigado. Obrigado a todos os colegas vereadores, obrigado à nossa assessoria. Paulo Henrique, eu quero agradecer novamente a tua presença aqui. Nós temos aqui uma pauta da Comissão de Justiça para tocar. Mas, da minha parte, eu acho que eu quero fazer coro com todos os colegas vereadores. A sua presença aqui é muito importante, porque nós precisamos realmente dar uma atenção às reclamações que estamos recebendo dos moradores, dos usuários. Aliás, eu acho que a população está muito calma e muito pouca reclamação perto de tudo que nós estamos convivendo. Uma frota que era 70, hoje 27. 45. Hoje é 45? Desculpa. Não, eu digo pelo que a gente ouve. Não, eu digo pelo que existe de problema. Vocês não entenderam o que eu quero dizer. Que existe de problema. Então, já que existe
como eu disse, a população é muito calma. Era para ter muito mais reclamação perto do que nós estamos passando. E digo mais, dentro do aspecto do contrato, que eu acho que ainda não podemos chegar no ponto de discutir o contrato, existe sim um contrato para ser cumprido, que é esse mínimo que hoje o senhor está trabalhando. Só que não dá para admitir, e eu não estou aqui fazendo palanque, atraso numa linha normal. A manutenção do veículo. A velocidade, aliás, o vereador Kiki Brown, acho que foi um vereador que reclamou da velocidade de alguns ônibus. São coisas pontuais, mas que estão dentro desse contexto pequeno que o senhor está administrando. Sim. Sei do seu déficit. Eu leio muito sobre como é que está o transporte público no Brasil. É uma dificuldade muito grande, muitas empresas fechando. Isso a gente conhece tudo aqui. A gente, né, aprende muito com isso. Mas tem certas coisas que eliminam muitos dos problemas. Então, atraso de linha já pré-determinada, aliás, existe no site as linhas pré-determinadas, que elas, que se forem retiradas algumas linhas do que hoje o pouco existe, que sejam avisadas pelo menos com 10 dias de antecedência. Né? Que seja colocada uma folha no ônibus, porque às vezes a linha não está indo mais e me parece que a pessoa não está sabendo. Então, são coisas pontuais que a gente pede. Com certeza, sim, nós vamos querer que esse serviço melhore. Essa discussão do contrato, o vereador Kiki Brown tem uma outra observação a fazer, uma nova licitação. Os outros vereadores falaram analisar o contrato. Então, só um minutinho. Então, eu vejo que há necessidade de se verificar primeiro a realidade de Bragança Paulista, no aspecto do transporte público. Se é deficitário, se não é deficitário, se vai ter que ter... Já existe um subsídio, esse subsídio não está sendo suficiente, né? Porque também, por outro lado, a gente tem que pensar no cidadão que paga a passagem. E ele não pode pagar a passagem mais cara. E hoje tudo é proporcional, custo, passagem de ônibus, né? Então, eu agradeço. Não vai ser a primeira vez que o senhor vai vir aqui, com certeza, mas nós estamos aqui para defender o usuário do ônibus que precisa para trabalhar, para estudar. Então, ele quer o mínimo. Ele não quer que aconteça atrasos, essa manutenção, esse negócio de chover no ônibus. Fica ruim para nós também, vereadores, né? A velocidade de alguns que foram comentados. Então, eu passo a palavra para o senhor encerrar a sua participação aqui, dizendo que a Câmara ela vai seguir, sim, uma linha independente de análise em relação a esses aspectos, porque envolve dinheiro público, né? Envolve recurso público, envolve não só a passagem, mas esse subsídio que é recurso público, nós temos que olhar com muito carinho também, para saber ser justo com a empresa, ser justo com o usuário e ser justo com a administração. O senhor queria fazer... Sim. O que o vereador aqui, desculpa, o que o vereador Miguel está dizendo, só para registrar. Por favor. Não, então pode as questões pontuais do contrato. Eu acho que se tiver este caminho de revermos o contrato, né, pontuar algumas situações que não está sendo cumprido, que está levando a situações desagradáveis para a população, para a empresa, para nós todos, né, senhor presidente? Se pudermos corrigir o contrato, eu acho que é mais rápido, é mais viável do que uma licitação. A gente não sabe quem vem, quanto tempo vai. E o valor que vem. O valor que vem, aquela história toda, né? Então, fica aí uma sugestão da gente. Tá, muito obrigado. Então, esse é o meu raciocínio, de colocar para todos nós da Câmara uma necessidade de essas questões pontuais. O senhor ter a condição de uma resposta rápida para o cidadão, porque existe realmente essa reclamação. E nessa questão de médio e longo prazo, nós não podemos opinar, mas podemos investigar tudo o que está acontecendo para poder colaborar com o serviço, seja muito bem feito. Muito obrigado da minha parte. Se o senhor quiser encerrar. Algum vereador da comissão quer se manifestar? Não? Então, por favor. Opa. Lógico, só ele vai encerrar. Ele vai encerrar aqui a participação dele, tirando... Pode. Só agradeço a todos a atenção e, como falei, me coloco à disposição, entendo perfeitamente o que o senhor disse,
com relação a esses problemas imediatos e contem conosco. Muito obrigado. O senhor tem algum telefone para registro de reclamação? 0800? André, você tem o 0800? Então vai passar. Pode vir aqui atrás. Aqui. Vocês querem que eu fique? Chama ele ali, ó. Vem aqui. Aqui desse lado. Mas não vai passar o 0800, hein? Que seja a primeira de muitas reuniões. Agradeço a todos os colegas vereadores. Oi? Pode passar para o nosso setor de comunicações lá, a Jaqueline. Muito obrigado. Muito obrigada, meu querido. Deus te abençoe, viu? Eu já dei a mão. Acabou a pandemia já. Eu tinha uma pergunta, acabei até... Estava tão afinca na minha pergunta, que cortou, eu já voltei para... Viu? O vereador Gabriel vai te pedir um café. Gabriel, vai tomar um café ali no presidente? Vai lá, presidente. O presidente tem muita comida lá dentro. Obrigado, então, pela participação do senhor Paulo Henrique, da empresa JP Transportes, da primeira de muitas. Também do senhor André, por favor, nós agradecemos sua presença aqui. Vamos dar sequência aqui à nossa comissão, deliberação de atas. Só para justificar o quórum, vereador Marco Antônio Marcolino, missionário Pocaia, Nathanael Ananias, Cine Guedes, componentes dessa comissão presentes nesse momento. Ata da 41ª sessão da comissão em 2021, realizada em 9 de novembro. Está em discussão. Quem querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Favorável às permanentes da comissão, está aprovado por unanimidade a referida ata. Análise de matéria em trâmite de regime ordinário, com prazo da relatoria prorrogado até 16 de novembro de 2021. Trata-se do projeto de lei número 66 de 2021, de autoria do prefeito Jesus Adib Bichedi, que institui no município de Bragança Paulista o programa Praça.com e da outras providências. Relator designado, a missionária Pocaia. Com a palavra, vereadora. Presidente, peço mais uma sessão. Mais uma semana? Mais uma semana. Então, está adiada a emissão do seu parecer por mais uma semana. Análise de matéria em trâmite de regime ordinário, prazo da comissão até 17 de novembro de 2021. Trata-se do projeto de lei número 67 de 2021, de autoria da vereadora Rita Leme, que altera a lei número 4.803, de 14 de julho de 2021. A referida lei institui o selo de responsabilidade social parceiros das mulheres. Eu designei como relator o vereador Sidney Guedes. Senhor presidente, nós não temos nada a opor contra a legalidade, então demos favorável ao projeto e peço a votação dos nobres vereadores. O senhor está com o seu parecer aí? Está O senhor aqui. quer fazer a leitura, por favor? Faço, senhor. Relatório. Quanto à legalidade, nada temos a opor. A autora propõe a alteração da Lei 4.803, de 14 de julho de 2021, que institui o selo de responsabilidade social parceiros das mulheres, para incluir a concessão do selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência às empresas que desenvolvam ações relativas à formação, qualificação, preparação e ou inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência leve. O direito ao trabalho está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei 13.146 de 2015 e também faz parte da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, PCD, da qual o Brasil é signatário. No entanto, a situação no mercado de trabalho para essas pessoas ainda está longe do ideal. São poucas as pessoas com deficiência trabalhando e menos ainda em emprego formal. Entendemos que a proposta da autora
é uma forma de promover a inclusão e incentivar as empresas e oferecer oportunidade de trabalho para as pessoas com deficiência leve. Conclusão é pela aprovação. Casa do Poder Legislativo, 16 de novembro de 2021. Assina o relator Sidney Guedes. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Favorável se permaneça a comissão. Está aprovado por unanimidade o parecer do relator Sidney Guedes ao projeto de lei 67/2021. Projeto de lei 25/2021, de autoria dos vereadores Kik Brown e José Gabriel Cinta Gonçalves, que altera a lei complementar 854 de 7 de fevereiro de 2018 e dá outras providências. O relator designado foi o relator Juninho Boi, o qual se encontra ausente e justificou sua ausência. Fica prorrogado por mais uma semana, uma sessão ou parecer. Recebimento e análise de matérias em trâmite de regime ordinário. Prazo da relatoria até 23 de novembro e da comissão até 1º de dezembro de 2021. Projeto de lei complementar 27/2021, que dispõe sobre o licenciamento de empresas do ramo de depósito sucata ou ferro velho, desmanche, desmonte, comércio de peças usadas, triagem de resíduos e congêneres de outras providências. Autor designado Sidney Guedes. Senhor presidente, Pois não. eu vou aguardar as audiências públicas para a gente dar parecer, tá ok? Tá ok. O senhor já fazer esse solicitou o registro. parecer do Departamento Jurídico? Sim, senhor. Tá. Projeto de lei complementar 28/2021, que dispõe sobre a revogação. Aliás, a audiência pública é amanhã às 13h30. Então, conforme houve o debate em plenário sobre a questão do requerimento, da convocação ou não dos secretários, então, estamos todos convidados para que nós tiramos todas as dúvidas sobre esse projeto de lei e ajudarmos o relator aí na relação do seu relatório. Obrigado. Projeto de lei complementar 28/2021, que dispõe sobre a revogação da lei 2.303, de 23 de setembro de 88, que autorizou a doação de terreno à comunidade filantrópica greco-brasileira, São Demétrios, relator Marco Antônio Marcolino. Moção 129/2021, da vereadora Fabiana Alessandri. Requer meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a revitalização do lago localizado nas proximidades da Rua Maria Santa Ruda, bairro Bosque da Pedra, e a implantação de parque linear no local. Relator designado Juninho Boi. Moção 130/2021, do vereador Marco Leitão, que requer meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a disponibilização de transporte coletivo gratuito, com destino ao posto de serviço do Poupa Tempo Marcos Antônio Frangini, aos cidadãos do município. Relator designado Sidney Guedes. Moção 131/2021, de todos os vereadores desta casa, que requer meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, gestões junto aos órgãos competentes para a implantação de um escritório regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE do município. E requer apelo ao chefe desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo. Missionária Pocaia, relatora dessa moção. Para recebimento e análise e emissão de parecer com tramitação definida na Lei 2.709, de 2 de fevereiro de 94, alterações posteriores. Trata-se do Protocolo Geral 392/2021. Obrigado. De autoria do vereador Marco Antônio Leitão, que dispõe sobre a denominação de bem público. Solicita a nossa vereadora missionária Pocaia a abertura do envelope. Nós faremos a análise necessária e na semana que vem deliberaremos sobre esse assunto. Correspondência externa recebida 34/2021. Protocolo Geral 384/2021, encaminhado pela empresa Refeições Brás Food Limitada, apresentando pedido de esclarecimentos e informações com base na Lei de Acesso à Informação e via direta petição requerer providência e anulação de contratação emergencial em razão de vícios. Trata-se do edital de pregão presencial 111/2021. Esse assunto está chegando aqui à nossa comissão nesta semana, senhores vereadores, e eu solicito que cada vereador tome ciência do ocorrido, da solicitação que essa empresa vem fazer a esta comissão, principalmente a Comissão de Justiça, para que na semana que vem nós possamos fazer as primeiras deliberações sobre esse assunto, na semana que vem, na próxima sessão. Ok? Algum vereador quer se manifestar antes do encerramento?
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 10h45, ficando os senhores vereadores convocados para a 43ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, ser realizada nesta casa 23 de novembro de 2021, com início às 13 horas. Muito obrigado a todos. Um bom dia.